muito interessante que, se você vê alguma palestra falando sobre oratória, sobre as pessoas que devem falar em público, uma das coisas que ele sempre fala é o seguinte: nunca fale que você está nervoso. Irmãos, faz 40 anos eu continuo dizendo, cada vez que tem que pregar, a barriga está gelada, né? Estou nervoso. Por quê? Porque é uma grande responsabilidade, muito grande responsabilidade. Quero agradecer ao pastor Gabriel, nosso Gabi, desde ontem batizado como Gabi. Se você não sabe, depois pergunta, vão te contar o que aconteceu aqui, né? E uma alegria essa cercania que o Senhor está trazendo para a gente, juntamente com a Nádia. Tem sido um bom tempo juntos. Só que é interessante, irmãos, estar aqui é tomar o lugar de alguém que cada domingo, cada semana tem cuidado da vida de vocês. Obrigado, querida. Tem cuidado da vida de vocês, tem ministrado sobre a vida de vocês. E é uma grande responsabilidade, porque eu estou passando, né? Se Deus quiser, amanhã a gente está voltando para casa. Já faz bastante tempo que Renate, minha esposa, está fora de casa, cuidando da sua mamãe aqui no Brasil, quase 2 meses. Estivemos na Bolívia, e da Bolívia ela veio direto aqui para servir a sua mãe, cuidar da mãe dela nesse tempo. E a gente está voltando, se Deus quiser, a gente está voltando amanhã para continuar servindo a nossa congregação. Eu queria trazer uma saudação muito especial do nosso pastor principal, o nosso pastor, que é o pastor do ministério Steel Creek Church of Charlotte, pastor Kelvin, que nos liberou para estar aqui com vocês. O Gabriel, ele me chamou faz quase 1 ano, né? E disse, reserva essa data. E quando eu compartilhei com o pastor Kelvin que íamos estar aqui, depois você vai entender porque de vez em quando eu dou uma gaguejada, eu vou explicar daqui a pouco. E por que a gente ia estar aqui, e ele falou assim: Joel, pode ir, vai servir a nossa igreja no Brasil. Então receba um abraço muito forte, uma saudação da sua igreja em Charlotte, nos Estados Unidos. É a sua igreja lá, amém? Amém? Você acredita que é a sua igreja, ou você acha que eu estou falando isso só para você sentir bem? Esses caras vêm com essas histórias aí, nossa, é a sua igreja, meu irmão. Sabe por quê? Porque lá no céu não vai ter placa. Você imaginou chegar no céu e diz, ok, a CBN vai para onde? É para cá. Steel Creek vai para lá, né? Não é assim. Videira é lá, aquele povo que está pulando lá e não para lá, aquele povo agitado. E os presbiterianos estão aqui, tranquilo. Não, meu irmão, não vai ser assim. Você chegou, o sangue do Cordeiro sobre a tua vida e abriu um novo e vivo caminho. Você está na eternidade, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, adorando por toda a eternidade como uma só voz. Porque vai vir gente de toda língua, tribo, raça e nação. Amém? Você imagina, irmãos, o nosso culto aqui tem o quê? 1h45. Quanto tempo tem o culto na África, irmãos? É o dia todo. Imagina essa galera chegando, feliz da vida, que chegou no céu, e adorando juntos. Então é a sua igreja, você é parte da igreja do Senhor que está em Charlotte, Carolina do Norte, amém? E Renata e eu queremos agradecer muito, muito, Gabriel, Nádia, como vocês nos receberam, o carinho, o amor, a essa congregação. Vocês têm uma congregação linda. Ontem, quando saímos daqui, nós estávamos conversando à mesa, como foi bom estarmos juntos, e preparar um café para a gente esses dias. E as irmãs que nos serviram estavam aí todo o tempo. Me chamou muito a atenção, se eu estiver errando o nome, me corrija, Thalita. Thalita estava aqui no louvor, na adoração, acabou, desceu, pôs o avental e foi servir a gente. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja, né? Eu nunca vi um louvor inteiro com violoncelo. Isso é lindo.
Tem um irmão na minha igreja que toca isso, eu tenho que falar para ele, cara, você pode participar o tempo todo da adoração, né? O carinho, o sorriso de cada um de vocês, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado, nos sentimos super amados e bem recebidos por vocês. Quero agradecer ao Wagner, a Patrícia, que estão hospedando a gente lá na casa deles. E a gente está sentindo em casa, a gente abre geladeira. Hoje eles levantaram, a gente já estava na cozinha, já, entendeu? Estamos muito em casa. Obrigado, queridos, de verdade, como nos sentimos tão bem recebidos por vocês. Isso é um dom, né, dessa igreja. Essa igreja tem o dom de hospedar, amém? E o Paulinho servindo a gente lá atrás, né? Paulinho, preciso disso, Paulinho isso, Paulinho aquilo. Paulinho já vem de novo o pastor Joel, né? Então assim, que gostoso, né? Tá em casa, eu conheci alguns irmãos, pude conversar com o Edson, com o Heron, não sei se estão aqui hoje, né? Vão estar no outro culto. Saber nomes de irmãos, né? É gostoso, a gente sente em casa. Então, obrigado, de verdade, a gente se sente super bem de estar aqui com vocês, amém? A nossa congregação é uma congregação multicultural, são 50 nações diferentes, mas é uma igreja missionária, irmãos. Desde o primeiro dia da nossa igreja, de 16 a 20% das nossas ofertas é para missões. Eu estou aqui hoje por causa das ofertas dos irmãos. Não veio com o meu dinheiro, puxa o Joel, olha que bacana, ele veio, não, tem uma igreja que fala, Joel, vai compartilhar do reino, vai compartilhar com outros irmãos, para não ser pesado a outros. Deus tem sido bondoso. Nossa igreja, num padrão americano, não é uma grande igreja, né? Não é uma igreja de multidões, é uma igreja que tem um coração para servir, e Deus tem honrado. A gente vem aqui em São Paulo, mas vai lá no Cafezal em Colômbia, lá numa fazenda, compartilhar do evangelho, e com o mesmo amor. Então é uma igreja multicultural, é uma igreja que nasceu na periferia da nossa cidade, é uma igreja que ela começou a ter negros e brancos, né? Quando isso era um problema nos Estados Unidos. Os brancos iam de um lado, os negros do outro, não tinha espaço para sentar, e essa igreja, ela começa com esse coração de ser uma casa de oração para todos os povos. E hoje somos 50 nações ou mais, com missionários. E eu estou falando tudo isso para você porque eu creio, irmãos, que a expansão do reino de Deus, ela passa primeiro quando a gente vai quebrando essas paredes, essas divisões. E a gente está vivendo esse mundo que é um mundo cheio de divisões, brancos, negros, direita, esquerda, ricos, pobres, homem e mulher, e as pessoas estão lutando, estão brigando entre elas. E o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, mas é uma casa de oração para todos os povos. Esse bairro precisa ter essa igreja aqui, expandindo o reino. Ah, não seria melhor se tivesse lá em cima, mas tem gente aqui para ser alcançada. E essa gente vai sair daqui e vai seguir expandindo o reino de Deus. A gente crê nisso. Então estar aqui é um privilégio muito grande. E pelo fato da nossa igreja ser uma igreja multicultural, eu sou pastor do Ministério Latino. O nosso culto é em espanhol, irmãos. Então, por isso que você vai ver que de vez em quando vai sair um graças, um pero, né? Então assim, ora por mim. Faz 2 semanas que eu estou treinando aqui no Brasil, né? Mas a gente tem amado servir essa congregação, irmãos de outra língua, e é muito interessante. Às vezes a Renate fala assim, Joel, é muito doido a nossa igreja, né? Quando eu saio do meu escritório para chegar no lugar nosso de reunião, então às vezes a gente está indo e tem os irmãos do Haiti, e Renate fala francês, né? Aí eles encontram Renate e começam a falar em francês. Aí Renate fala francês, ok, como ça va, e já vamos embora, né? Mas a Renate pode falar com eles, né? Aí tem uma irmãzinha que ela é da Holanda, viveu na Holanda, fala holandês e começa a falar, e encontra outro que fala inglês. E até chegar lá, aí no meio tem um brasileiro, e às vezes a Rê fala assim, eu acho que eu já falei os 3 idiomas aqui hoje, né? E essa é a nossa igreja, é uma riqueza, irmãos. Mas sabe que essa igreja tem e que vocês têm? A simplicidade e o amor. Essa é a linguagem do reino, simplicidade e amor. Você não precisa falar línguas diferentes, você não precisa ter o ministério mais grande é horrível, né?
Aí saiu, porque em espanhol pode, o maior ministério. Você pode ter o maior ministério, mas se não tiver o amor, se não tiver o serviço. Agora, vocês estão rindo, né? Mas vão preparando o espanhol de vocês. Porque o Brasil está chegando um monte de venezuelano, colombiano, boliviano. Quem tem um amigo aqui que fala espanhol? Levanta a mão. Ó, tá vendo? Eu? Fica atento, irmão. Você pode compartilhar do evangelho com ele. Mas vocês têm isso. E o pastor Gabriel compartilhou sobre expandindo a cultura do reino. E quando ele me chamou, disse: cara, eu não vou não. Eu agradeço o convite, mas eu não vou. A gente está fazendo outra coisa, a gente está trabalhando com pastores, a gente está trabalhando em servir a pastores e famílias pastorais. Talvez tenha outro que vai falar melhor que eu para a igreja, para ministrar. Mas ele é teimoso e me chamou e a gente veio do mesmo jeito. Aí ele me deu uma alegria, viu? Isso um tempo para você, Jonas. Ele falou assim: tema livre, pastor. Então, olha que bênção, né? Mas é um perigo, né? Mas eu queria pensar com vocês algo que aconteceu comigo hoje. Quem estava aqui desde sexta-feira? Ok. Então a gente vai fazer juntos esse exercício agora. Ok? O que pregou, sem olhar na sua anotação. Ok? E sem perguntar para a pessoa do lado. O que o pastor Gabriel pregou na nossa primeira reunião? Reino dinâmico, dinamismo do reino. Vamos, irmãos. Eu não acredito que nesse grupo só um está lembrando que o pastor... Gente, seu pastor vai ficar triste com vocês. Próximo domingo ele vai pregar a mesma mensagem. E vai fazer a pergunta no domingo seguinte. E no outro vai pregar a mesma mensagem. Vai fazer até vocês aprenderem. O que vocês acham? Amém. Irmãos, interessante. Eu fiz esse exercício hoje de manhã. E eu tive que sentar, fechar meus olhos e começar a lembrar. O pastor Gabriel falou da nossa responsabilidade individual com a expansão da cultura do reino que está entre nós. O reino já está entre nós. E ele fala da urgência do reino, da expansão do reino. Lembra disso que ele usou essa expressão? Você pode não lembrar de tudo, mas lembra que tem palavras que são muito importantes, irmãos. Ele falou da urgência do reino. O que é uma coisa urgente? É para agora, é já. A hora. Não pode esperar. E não só isso. Ele fala que não pode procrastinar. Senhor, aqui, o Senhor sabe, eu tenho a universidade, eu tenho que terminar a universidade. Senhor, eu tenho que casar. Senhor, eu preciso comprar casa. Senhor, isso. E o reino vai ficando. Lembra da história que Jesus conta em Lucas? Que cada um tinha uma desculpa. Eu vou enterrar meu pai. Não é isso? Eu vou fazer isso. E cada um vai dando sua desculpa. Mas há uma urgência no reino de Deus. Né? Onde estava mais fácil. Onde está mais recente. O que a Nádia pregou ontem? Motivação do coração. Motivação correta. Isso aí mesmo. Você é um cabra safado. Isso aí mesmo. Fazer o correto com a motivação errada. Falou de avaliarmos o nosso coração e pensamentos. Porque do nosso coração procedem todas as coisas. A nossa boca vai falar do que está cheio, nosso coração. Então a gente começa entendendo que há uma urgência no reino de Deus.
Mas essa urgência é individual. Eu não posso dizer, é responsabilidade da igreja, é minha responsabilidade. E para cumprir a minha responsabilidade, eu preciso avaliar o meu coração. Um coração temente e obediente a Deus. Lembra do menininho? Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Agora temos visitante, irmão. Vocês me ajudam aí, hein? Senão vai ficar ruim, hein? Pastor Jonas, o que o Jonathan pregou ontem? E o novo Aldrinoa. Queria falar o novo aqui. Que mais? Não achar que tá bom, que já chegou lá. Vocês podem falar também, pastor, porque senão vai ficar feio o negócio aqui, né? Ajuda aí, irmão. Senão o cara vai falar, o que eu vou fazer nessa igreja de novo? O povo não lembra que eu prego no dia anterior, gente. Hã? Gente, você já adiantou um pouquinho, mas tá bom, ele falou isso também. Você falou, né? Gente tem que amar a gente, tá bom então, boa. Que mais? Lembra que ele falou que uma visão clara na expansão do reino de Deus, ela é constante. E aí lembra do que você falou, não pode achar que está tudo bom. Ela é constante e ela tem que ser transmitida à próxima geração. Trabalhar junto. Ou seja, a gente precisa entender, o reino tem uma urgência. Essa urgência ela é individual, é minha responsabilidade, e por isso eu preciso avaliar meu coração. E o meu compromisso não é que chegou até aqui, não, é constante, todo dia. E eu tenho uma responsabilidade de preparar a próxima geração. Vocês estão vendo como os temas estavam interligados? E que Deus estava falando com a gente? Agora vocês vão, eu creio que vocês vão ir bem agora, né, irmãos? A pregação de ontem à noite, do Anésio. Relacionamento saudável, mas esse é o tema, né? Você também está esperto aí, né? Mas está certo. Gente boa, né? Precisamos ter muitos és. Viu como as ilustrações são marcantes para as pessoas? Que mais? Usar o carrinho de mão para levar comida, né? Vamos colher aquelas couves que estão lá na tua casa. Que mais, irmãos? Lembra que ele falou que a expansão do reino de Deus só pode ser realizada através de relacionamentos, o quê? Saudáveis. Mas você entendeu como que era importante primeiro entender a responsabilidade que eu tenho, avaliar meu coração, cumprir o propósito de seguir e passar para a próxima geração, mas tudo isso eu preciso estar bem, porque se eu não estou bem, o que eu vou fazer? Como que eu vou ter um relacionamento saudável com meus irmãos se eu não entendi a responsabilidade que eu tenho, se eu não tenho claro o chamado que eu tenho? O mais importante é a qualidade dos seus relacionamentos. E ele terminou com essa: ser gente boa. Essa foi a conferência. Se você não vem, depois aí na saída você me paga que eu dei um, né? Dei um highlight completo para você, né? Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque às vezes, quando a gente vem pregar, vem compartilhar o evangelho, a gente se prepara, irmãos. Um pregador sério, né? Deixa eu colocar, um pregador sério, que sabe o tamanho da responsabilidade que é estar aqui. Porque se ele está aqui e fala o que Deus não mandou, ele vai ter um problema com Deus. E se ele deixar de falar o que Deus mandou, ele também vai ter um problema. Então um pastor, ou aquele que prega, aquele que ensina, um mestre, seja quem for que estiver aqui ensinando, ele precisa se preparar, ele toma tempo, ele estuda, ele lê os textos. Mas o que está acontecendo com a igreja dos nossos dias? A gente está vivendo de mensagem, culto e culto. E a gente está tendo um montão de informações.
Mas o que a gente está fazendo com essa informação? Observe que eu estou falando o que nós estamos fazendo com essa informação, porque eu me incluo aí. Eu tenho um problema com todo pregador que fica sempre falando assim, você. Nós, todos nós aqui. O que a gente está fazendo? Porque a gente fala de expandir a cultura do reino, mas o quanto isso está impregnado na minha vida. O quanto o reino de Deus está tão impregnado na minha vida, que quando eu falo, quando eu atuo, como eu vivo, começa a impressionar e começa a de alguma forma, alcançar o coração das pessoas. Porque senão, irmãos, a gente vai estar aqui, domingo, células, grupos pequenos, reuniões, encontros, recebendo, mas isso precisa produzir em nós um estilo de vida. Se a gente quer verdadeiramente expandir o reino de Deus precisa ser um estilo de vida, não um nome, não uma placa, não uma camiseta, precisa ser um estilo de vida. Amém? Mas esse não é meu tema, eu só estou lembrando que os irmãos pregaram, o meu tema é outro, mas que está conectado. Queria falar um pouco com vocês hoje sobre viver no alvo. Esse é o título do que a gente tem como um livro da nossa comunidade. A nossa comunidade não tem missão, visão, não tem nada disso. Tem alguns princípios que a gente vive. E esses princípios, eles foram impressos em um livro pelo nosso pastor principal, o pastor Kelvin, e esse pastor Gabriel tem esse livro, e depois, se vocês entenderem que serve para alguma coisa, está aí à disposição de vocês. E esse material também, hoje eu vou só introduzir um pouquinho do que a gente quer conversar com vocês. Vocês estão vendo aí Vivendo no Alvo, e esse Viver no Alvo, ele tem esse princípio claro. Nossa relação principal, Deus. Nossa segunda relação mais importante, família, igreja e mundo. Se puder só voltar no outro slide outra vez. Esse alvo, ele nos leva a pensar isso. Esse viver em Cristo, como esse estilo de vida. Agora sim, só porque esse alvo é importante, quero que você tenha aí na sua mente, tá bom? Então quando a gente pensa esses princípios, eles são princípios muito simples, eu não vou falar nada que você nunca ouviu. E todo esse material vai ficar aqui com o pastor Gabriel, se ele quiser depois utilizar e compartilhar com vocês, porque a gente não vai ter tempo de ver, são mais de 100 e não sei quantos slides que estão aí, para ele estudar com vocês e compartilhar, amém? Vivendo no alvo. Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, ele fala assim: assim corro, também eu, isso é Paulo falando, não sem uma meta, sem um alvo, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Irmãos, a nossa vida precisa ter claro a direção que a gente está indo. A gente precisa ter muito claro qual é o propósito da nossa vida. E eu não estou falando essa questão de propósito, como às vezes, irmão, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para todo crente, senão ele não teria morrido na cruz através de Jesus Cristo. Todo crente tem um propósito para viver. E a gente vai falar mais sobre isso. Quando Jesus entrega a vida dele por nós na cruz, por causa do amor de Deus pela nossa vida, Ele está dando para você um propósito e uma razão de viver. Você não precisa esperar uma profecia, uma revelação, uma palavra sobrenatural para falar do propósito. Se você nasceu de novo, se você é a habitação do Espírito Santo de Deus, você tem um propósito, amém? Então Paulo fala que a centralidade da nossa vida, o alvo, a meta é Cristo Jesus. Ele não está desferindo golpes ao ar. Eu sei que aqui no Brasil a galera gostava, né? Não sei se ainda gosta de UFC, né? UFC. Cara, imagina um cara dando golpe para todo lado, guarda baixa, ele não passa do primeiro round. Mas Paulo tinha claramente sua luta, a sua batalha.
sabia em quem deveria estar concentrado sua vida. Esse versículo que Paulo trata, ele nos faz recordar algo interessante. A gente faz sempre essa pergunta: o que acontecerá amanhã? Paulo tinha esse objetivo, e ele disse, portanto, o nosso objetivo, o alvo da nossa vida, o propósito da nossa vida, é sermos agradáveis a quem? A Ele. Quer vivamos em nosso corpo, quer tenhamos deixado. Quando a gente fala de cultura do reino, expandir a cultura do reino, a gente precisa ter muito claro o que foi falado lá no primeiro dia. E no primeiro dia foi falado o que para a gente? Que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. Essa é a nossa prioridade. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus, mas o reino já está aqui. E se o reino já está, nós precisamos viver o reino de Deus. Por isso que é um estilo de vida. Isso não é um material, uma apostila, não é um material técnico. É estilo de vida, é o que a Bíblia propõe para a gente. A palavra meta, ela pode ser definida como ambição, capacidade de atingir o alvo. Nossas metas espirituais devem ser nossa prioridade máxima e devem ser o filtro pelo qual vivemos nossas vidas. No trabalho, na escola, na família, você tem que passar pelo filtro de agradar a Deus. Amém? Na tua casa de vez em quando tem uma tensão? De vez em quando tem? Pastor, eu moro sozinho, pastor. Fala a verdade, de vez em quando você não vai para o espelho e fala assim: como que você fez isso? A gente tem conflitos, irmãos. A gente não tem controle sobre as nossas reações. A gente tem que cuidar com as nossas reações. Mas as nossas ações, elas têm. Então, que é ação? É aquilo que vai sair, que vai ser produzido a partir do que foi comentado ontem, a partir do meu coração, dos meus pensamentos, da minha avaliação. Já encontrou alguém e ficou assim, não foi com a cara da pessoa? Já aconteceu isso com você? Ok. Comigo, quase sempre. Eu falo pro pessoal, eu entro no avião, irmãos, eu ponho o meu fone de ouvido, eu não quero conversar com ninguém, eu não sou um evangelista. O pastor que trabalha comigo, ele entra orando: Senhor, quem é, com quem que eu vou compartilhar do evangelho, né? Mas a gente tem essas coisas. Então, quando a gente tem uma primeira impressão da pessoa, o que a gente começa a fazer? A gente começa a criar toda uma imagem, porque essa pessoa deve ser metida, passa e nem fala nada, isso e o outro, e a pessoa é tímida ou é muda. Já aconteceu isso. Um camarada falava, o outro não ouvia, e falou: esse cara nem presta atenção no que eu estou falando. Aí o cara se deu conta que o pessoal falou: fulano, fulano, o cara é surdo. O outro já julgou que ele era uma pessoa que era snob, isso e aquilo. Então por que eu estou falando isso? Pelas nossas ações no dia a dia, irmãos, precisamos passar pelo filtro do Espírito Santo, da palavra, de agradar ao Senhor. Por exemplo, eu não sei, mas talvez hoje, antes de vir para o culto, você falou assim: eu não tenho nenhuma roupa para ir para a igreja hoje. Eu olho e parece que não tem roupa para ir para a igreja. Não tem a roupa que você quer. Porque se você tiver, quantos aqui tem mais de um par de sapato? Levanta a mão. Quem tem mais de um par de sapato? Quem tem mais de uma troca de roupa? Irmão, vocês são mais ricos que a metade do planeta. Quantos de vocês bebem água limpa? Levanta a mão. Água potável, né?
Irmãos, não é pecado ter mais de uma roupa, tá bom? Os maridos vão chegar em casa e falar: tá vendo, mulher? Você viu o que o pastor falou? Esse monte de roupa, sapato. Não, irmão, vamos lá. A gente está aqui para unir os casais, a família, o reino de Deus. Não é para você brigar. O que eu estou falando é que às vezes a gente não é agradecido, irmãos. A gente não é agradecido pelo pão de cada dia que o Senhor nos promete. A gente cantou sobre o Pai Nosso aqui no início do culto. Se você não chegou, você perdeu essa canção, tá? Chega cedo, irmão. O culto começa 10 horas, né? Chega cedo. Né? Porque se você chegar tarde no teu trabalho, descontam a hora de você? Aí você se esforça para chegar na hora, verdade? E quando é o dia que você vem para oferecer a sua adoração para Deus? Tem que chegar na hora também, né? Amém? Dá um sorriso aí, irmão. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Mas eu sou pastor de igreja local, irmãos. Eu vejo a galera do louvor chegar cedo, preparar, estudar, os irmãos da cantina, o pessoal do som. E os irmãos... Eu fiquei feliz que o culto começou na hora aqui, sabe por quê? Porque a gente tem que honrar quem chega na hora. Isso é cultura do reino. Porque a gente começa a falar de cultura do reino, mas a gente não está vivendo aqui. Respeito pelo tempo do seu irmão. Isso é cultura do reino, irmão. Eu preciso respeitar meu irmão que chegou cedo. Eu preciso respeitar a galera do louvor que veio cedo para estudar, para passar o som. Amém? Ai, será que o pastor Joel está falando isso para mim? Estou falando para todo mundo, para mim também. Eu saímos correndo. Gabi, vamos, Gabi. Verdade? Vamos, bora. A gente ia chegar atrasado. O primeiro dia a gente chegou atrasado. Que feio. É feio, irmãos. Você quer chegar atrasado na festa do céu? Ah, não, bonitinho, né? E aqui o que é? Aqui não é o céu na terra que a gente acabou de cantar? A gente não cantou que o teu reino, a tua glória. A gente está no reino de Deus aqui, irmãos. E a gente quer ser exemplo para o mundo aí fora, se a gente não está vivendo aqui. É verdade. Sabe por que eu falo assim? Porque eu sou pastor de igreja, irmãos. Eu acredito na igreja local. Mas de vez em quando a gente precisa despertar os irmãos. Porque a gente vai entrando nessa monotonia. Servir com alegria. Ah não, pastor, é que eu gosto de ir para receber a palavra. Mas antes de receber a palavra, você precisa ofertar a adoração. Você precisa ofertar a tua oferta de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Sabe o que acontece, irmãos? Quando o povo de fora, quando o povo incrédulo começa a ver, uau, todo mundo mata a hora no trabalho, esse cara não mata a hora no trabalho. Sabe o que é matar a hora? Quando o patrão não está, o cara faz aquele corpo mole. Esse cara não faz. Quando todo mundo aqui está falando de outras mulheres, ele não participa da nossa conversa, ele é fiel à mulher dele. Esse cara chega no horário. Na faculdade ele não fica tentando colar, nem na escola e nem no segundo grau. É a cultura do reino, irmãos. Olha a igreja deles, eles falam que começa o culto às 10, eles começam às 10 e todo mundo está lá. O pastor não passa do horário, respeita as pessoas, as irmãs que têm esposos que não são crentes e têm que preparar o almoço, ele termina no horário. Isso é a cultura do reino, irmãos. A gente às vezes quer transformar o mundo, mas a gente não está trabalhando no mais íntimo, que é a nossa vida pessoal, que foi falado muito, a nossa vida em família e a nossa vida em comunidade. Amém? Vocês me amam? Eu amo vocês, ok? Eu falo isso, irmãos, porque é tão gostoso estar com o povo de Deus. É tão gostoso a gente ver que nossos irmãos estão felizes, que a gente está respondendo o trabalho. Esse é um trabalho, a adoração não é uma... Aqui não é um show, irmãos, amém? Não é um show, isso é serviço, eles estão servindo vocês. E que alegria quando ele está cantando, ou eles estão cantando, e vocês estão cantando junto. Quando chega a hora de aplaudir, vocês estão aplaudindo juntos.
porque é a adoração da comunidade, do corpo de Cristo. E eles vão dizer, uau, valeu a pena. Por exemplo, vocês viram o que aconteceu ontem, quando o microfone do pastor começou a falhar? Todo mundo olha para onde? Para a galera do som. Verdade, Paulinho? Mas se não falhar o microfone, você olha e diz, irmão, obrigado. A mensagem chegou. Você faz isso com eles? Irmão, sincerão. Sabe? Terminou o culto, irmão, bênção, que som eu vi, estava claro, que gostoso, irmão. Obrigado pelo teu trabalho. Isso é reino, irmãos. Está entendendo? A gente às vezes tem uma dimensão muito macro. E a gente não se preocupa com o micro, que é onde a gente está. Mas se eu faço isso, eu agrado o Senhor. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece as nossas vitórias e desafios, os nossos sonhos e dores. Ele também conhece as nossas prioridades. Ah, pastor, eu gostei mais da primeira parte. Eu gostei mais quando você falou que Deus conhece meus desafios, quando Deus conhece minhas dores. Mas esse aí de que Deus conhece minhas prioridades, Deus conhece. E Ele ensina que onde tiver o teu coração vai estar também o teu tesouro. Que prioridade para você? O que você valoriza? Foi falado ontem aqui sobre Barnabé. Barnabé valorizava o quê? Relacionamentos, pessoas. Foi falado aqui esses dias sobre Ananias e Safira. Que priorizavam eles? Nem recurso, para falar a verdade. Eu creio que o que eles mais priorizavam era a glória, porque queriam ser reconhecidos como doadores. O Senhor conhece teu coração, amém? O Senhor conhece meu coração. Por quê? Porque Ele conhece as nossas prioridades. Então a pergunta é, qual é o nosso objetivo? É em tudo para nós mesmos ou é para a glória do reino de Deus? É tudo para nós? Então tem 4 fundamentos que a gente trabalha. Eu queria compartilhar esses 4 fundamentos com vocês. A introdução deles, talvez a gente comece o primeiro hoje. Eu não tenho nenhum compromisso de terminar hoje, porque o pastor disse que era livre, amém? Glória a Deus, Deus é bom, né? Deus é bom, fala, irmão, fica livre, fica à vontade. Tem 4 fundamentos, que são esses 4 fundamentos, pode passar, esses 4 fundamentos, que eu queria pensar com vocês. O primeiro deles é, viver em amor e serviço a Cristo. Tornando-se homens e mulheres de oração, da palavra e adoração pessoal. Vivendo em amor e serviço a Cristo. Um relacionamento vertical. Tua relação com Deus. Teu relacionamento com Deus. Teu caminhar com o Senhor. O segundo é viver em amor e serviço no lar, na família. Colocar nossos lares, solteiros, casamentos, filhos e finanças em ordem bíblica. Que tipo de igreja a gente vai ter, irmãos? Se o relacionamento vertical, esse relacionamento com Deus, vai numa intimidade, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Desculpa, pode passar. Isso aí, esse aí, perfeito. Vai num relacionamento de intimidade com o Senhor. E chega na nossa casa, no nosso lar, nossa família. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre expandir a cultura do reino de Deus. Como é que teus vizinhos olham para a tua casa, para o teu lar? Você imagina alguém falando, não, porque você precisa ir para a igreja, você precisa se converter, você precisa ser um crente, e teu vizinho está só olhando como você vive. Como é a tua família? Tem alguma família perfeita aqui? Não existe família perfeita. Não estou falando de família perfeita. Mas eu estou falando de uma família que busca
honrar a Deus. Homens e mulheres que amam a Deus e os seus lares estão em uma ordem bíblica. Terceiro, vivendo em amor e serviço à igreja. Amar a noiva de Cristo. Eu sei que aqui existe hoje, não só aqui, mas em muitos lugares, esse movimento chamado desigrejados. O que são os desigrejados? São aquelas pessoas que falam que são crentes, mas não congregam. Que amam a Deus, mas não amam a igreja. Eles estão dizendo: eu não amo a noiva de Cristo. Eu não me importo com a noiva de Cristo. Eu não me relaciono com a noiva de Cristo. Então, amar a noiva de Cristo e manter-nos unidos em nosso propósito. Ministrar aos pobres, aos perseguidos e aos necessitados. Tinham 2 homens caminhando. E resolveram sentar no lugar para bater papo. De repente passou uma mulher. E um deles falou assim: rapaz, essa mulher é uma pobre coitada. Você não sabe como que essa mulher sofre. Essa mulher tem uma vida difícil, miserável a vida dessa mulher. E foi falando, né? E o cara falou assim: rapaz, e como que você sabe tudo isso? É minha mulher. Você é igreja. Mas às vezes você fala da igreja como: o povo da igreja não se ama. Não é assim? Eu não volto mais naquela igreja porque ninguém se ama lá. Muita falsidade nessa igreja. Mas você é a igreja. E você fala como se você não tivesse nada disso. Não, porque a igreja precisa trabalhar mais. Esses irmãos têm que servir. Você é a igreja. Já percebeu que às vezes a igreja parece um... Ontem foi cantado aqui sobre o Coliseu, onde os cristãos morriam. Lembra dessa canção? E a igreja e tal, e a gente está naquilo, né? Mas sabe que às vezes a igreja é um coliseu? Tem uma galera sentada. A gente teve a oportunidade de visitar o coliseu. É muito interessante, é impressionante. Aquelas arquibancadas. E tem muita gente nesses lugares. Sabe para quê? Para ficar vendo as feras comendo os cristãos. Ou os gladiadores lutando. E as pessoas estão lá em cima, assim. E às vezes a igreja é meio assim. Tem a galera que senta na arquibancada e fala: essa cantina, eu não acho que vale esse valor que estão pedindo para pagar esse pedacinho de bolo. Mas ele nunca fez um bolo para trazer na cantina. Aí ele sai daqui e quer falar da cultura do reino. Não, mas essas salas podiam estar melhor. Vem limpar, meu irmão. Você é igreja. Não, é porque eu acho que o som podia ser melhor. Vem servir no som. Você é igreja. Vocês me amam? Dá um sorriso aí, dá um sorriso aí. Porque às vezes a gente esquece que a noiva de Cristo somos nós estamos juntos, irmãos, estamos servindo. Mas se a gente não viver essa realidade aqui, não adianta sair da porta aí e dizer: a gente vai transformar o mundo. Hein? Quarto, viver em amor e serviço ao mundo, que é a visão de missões, de evangelismo. Amar e buscar os perdidos, evangelizar e discipular, dar um testemunho claro, observe isso, dar um testemunho claro e autêntico de Cristo e sua salvação. Isso é estilo de vida, irmãos. Isso é estilo de vida, é uma maneira de viver. A gente ama a Deus, vive para Ele, e todas as nossas ações, seja no nosso lar, seja na igreja local, seja no mundo, passam pelo filtro de agradar a Ele em tudo. Amém? Isso é a cultura do reino. Tudo que foi falado esses dias passa por isso. E a gente precisa aplicar, a gente precisa viver. Irmão, se você vir para um culto e você não sair incomodado pela palavra de Deus,
duas coisas estão acontecendo: ou tua mente está cauterizada, ou a palavra não está sendo pregada. Quando a palavra é pregada, nós somos confrontados com a palavra de Deus. Não é isso que nos ensina em Tiago? Que quando você olha para a palavra, é como você... E foi falado isso ontem também. É como você falou sobre isso. Você ia falar de Tiago. Foi quem que foi? Foi a Nádia? Quem que falou? Agora me perdi. Foi você? Então foi você. Não ganhou. Foi ela. Né? Falou sobre isso. Que a gente, quando vai para a palavra, o que acontece? É como você olhar para um espelho. Mas não é olhar para um espelho como vocês estão aqui, bonitinho, maquiado, não. É sem maquiagem. Do jeitinho que você acordou hoje de manhã. Eu não tenho problema com os cabelos, né? Sempre estão bem. Todas as manhãs. Né? Mas tem aquele que acorda assim, não tem maquiagem, tem que lavar a cara. Porque ele está revelando quem eu sou, irmãos. E a palavra de Deus faz isso. Amém? Então, resumindo esses 4 fundamentos, a ideia qual é? Uma vida cristã desequilibrada e sem objetivo levará a uma existência infrutífera e triste. Tem gente que está na igreja, mas está só passando pela igreja. Está só passando, não tem objetivo. Ele vê a igreja como quem está lá na arquibancada, só olhando a arena. Ele não desce no campo de jogo. Tem gente que está vivendo assim. Não produz, infrutífero e triste. E a igreja é vida. A igreja é orgânica. Amém? Irmãos, eu não sei vocês, mas estar com o povo de Deus é emocionante, irmãos. É agradável. Mas é desafiador. Que a gente precisa, como foi dito ontem, o sal sair do saleiro. E o nosso evangelho, ele é verdadeiro quando a gente vive. Ou seja, tudo que você escutou hoje e ontem, né? E sexta-feira, ele vai fazer sentido no seu dia a dia. Começando da tua casa e da tua relação pessoal com o Senhor. Muitos de nós já experimentamos consequências disso, ou seja, dessa amorosidade. Ou talvez ainda estejamos experimentando-as agora. E é interessante. Sabia que por meio de Deus, da sua palavra, há perdão e cura. Se você está vivendo essa amorosidade na tua vida espiritual, irmão, vai para a palavra. Vai para o Senhor. Eu vou tentar começar esse tema hoje, que talvez a gente vai terminar à noite, porque eu já estou quase acabando meu tempo só com o resumo. Mas vamos fazer o seguinte. Eu não sei se você vai poder voltar hoje à noite, mas eu não queria que você saísse daqui, porque a gente vai retomar esse tema. Só que eu não vou fazer todo esse resumo que eu fiz hoje, tá? Mas eu queria pensar sobre esse primeiro ponto, que para nós é o ponto mais importante. Tornar-se homens e mulheres de oração e da palavra. E da adoração pessoal. Então vou só introduzir com João 15, versículo 5. E à noite, se Deus nos dá a graça, a gente continua, amém? Tem alguém que falou, vou voltar não, aquele pastor lá só fica dando cacetada na gente, vou não, né? Marretando a gente lá, fazendo a gente passar vergonha, mas eu te amo, meu irmão. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. A minha relação pessoal com Cristo é que vai fazer com que produza o fruto do Espírito, que a expansão do reino aconteça, porque é nele, não é no meu esforço, não é o que eu faço. Então a gente tem 3 disciplinas espirituais: oração, palavra e adoração pessoal. Oração, palavra e adoração pessoal. A gente acredita que a adoração, por exemplo, ela começa quando o irmão diz: bom dia, irmãos, vamos adorar a Deus. Eu devia ter uma vida de adoração.
Que a minha vida agrade o Senhor. E seja para a glória do Senhor. Olha a oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Você observa que o texto aí não está falando, olha, se por acaso você orar, quando te der vontade de orar, o que Jesus está assumindo aqui? Que a vida de oração é um estilo de vida. Amém? Que todo crente, o normal dele deveria ser orar. Ter um tempo de oração, ter vida de oração. Meu irmão, se você vai fazer isso às 3 da manhã, de joelho, de ponta cabeça, no monte, não sei. Pode ser até no monte coberta. Mas tem que orar. Tem que orar. Falar com Deus. Amém? A gente tem um acesso à presença de Deus. Jesus abriu um acesso à presença de Deus. O que o sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano, você pode todo tempo, todo momento ir à presença do Deus Santo, Santo, Santo. Está entendendo? Você pode ir. Porque Jesus já abriu o caminho para a gente. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Amém? E você fica preocupado? Fico. Não é verdade? O texto está falando, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, através do quê? A oração, e pela súplica com ações de graça. O Senhor sabe que a gente vai passar por tempos de preocupação. Talvez hoje você está preocupado com alguma coisa aqui. Você veio para o culto preocupado. Semana passada estávamos em uma escola bíblica, um culto na igreja em Rondônia, pela manhã. E chegou um casal que estava participando. Tivemos uma reunião de casais, sábado à noite, domingo de manhã eles estavam lá na igreja. E o pastor pediu oração, porque entraram na casa deles, roubaram os 2 computadores que eles trabalhavam. Casalzinho jovem, começando a vida. E um dos computadores, o irmão não tinha nem terminado de pagar. Mas estavam lá. Terminou a escola bíblica, o pastor orou por eles, oramos por esses irmãos. E Deus abençoou esses irmãos. Porque foi compartilhada a necessidade, porque oraram por eles. E a igreja abençoou a vida deles. E eu conversando com esse irmão, a gente viu eles na loja, já com a ajuda da igreja, comprando um computador. E a esposa falou assim, sabe, pastor, a gente estava em casa, muito triste, chorando. Mas eu falei para o meu esposo, vamos para a igreja. Vamos estar com os irmãos. A gente não pode mudar nada, não vai voltar o computador agora, dificilmente a polícia vai encontrar. Vamos para a igreja. E porque eles estavam na igreja, com o povo de Deus, na hora do choro, a igreja abençoou eles. O Senhor sabia da súplica deles, mas eles podiam ter ficado ali, murmurando, dizendo que o diabo. Eles foram adorar com o povo de Deus, estavam com seus irmãos, oraram, choraram juntos, e o Senhor sabia da necessidade deles, eles suplicaram diante do Senhor. Hein? Foi a experiência desse casal. Eu não sei de que maneira o Senhor vai trabalhar com você, mas o que eu quero dizer é que talvez agora mesmo você está preocupado. Não é tão difícil pensar que no mundo louco, como foi falado ontem, tem gente preocupada. Isso é normal, irmãos, não é nenhuma revelação, a vida é assim. Mas eu oro, eu busco individualmente com meus irmãos, amém? Porque o Senhor conhece. Mas é interessante que ele fala da gente orar com ações de graça, sabe por quê? Porque a circunstância pode não mudar, mas eu tenho convicção que Deus vai trazer paz no meu coração, independente de mudar a circunstância. Eu posso ir e abrir meu coração para Ele, e a gente precisa fazer mais isso.
E o versículo seguinte vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Lembra do que foi falado ontem? Coração e mente, guardados pelo Senhor através da oração. Observe que o texto não está falando que muda a circunstância. Ora, meu irmão, que tudo vai ser mudado. Talvez não. Lembra de Paulo? Lembra do Paulo, um tal de Paulo? Teve revelações, uma visão, coisa que ninguém podia compreender. E ele não podia falar para ninguém tudo que ele viu. E ainda recebeu de graça um espinho na carne, para lembrar. Ele ora uma vez, ele ora duas, ele ora três, e o espinho está lá. Porque minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, meu irmão. Pastor, mas não está mudando nada. Mas se você confia, agradece ao Senhor, Ele vai trazer paz no seu coração. Em meio da dificuldade. Eu não vou seguir porque eu não quero estourar o horário. Mas a gente ainda vai falar, se Deus nos permitir hoje à noite, da palavra e da adoração pessoal. Mas se você não voltar hoje à noite, queria que você fosse com isso para casa. Teu primeiro relacionamento, mais importante, é o teu relacionamento com Deus. Se você quer ver a cultura ser transformada, se você quer ver a sociedade ser transformada, agrade em tudo ao Senhor. E o primeiro meio é através dessa oração, dessa comunicação com o Senhor. Amém? Se Deus nos permitir, hoje à noite, que hora, Gabriel? 19 horas, tá, irmãos? Aqueles que vão vir se organizam para chegar às 19. O pessoal vai estar aqui, vai ter adoração, vai ter louvor para a glória de Deus, vai ter oferta, você vai poder ser bênção, participar da oferta. Amém? Você dá glória a Deus. Senhor, eu posso participar da oferta, Senhor. Lembra quando você está... Quem já ficou desempregado aqui? Lembra quando você estava desempregado? Senhor, eu vou ser fiel no... Você fez essa oração, tenho certeza. Ou quantas vezes você viu um irmão vindo aqui ou ofertar através dos códigos? Ai, Senhor, como eu queria ofertar, me ajuda, Senhor. E o Senhor está te dando essa graça. Isso é parte da nossa adoração, irmãos. A gente tem para nós e tem para compartilhar com outros. Mas a cultura do reino começa no teu relacionamento pessoal com o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu tenho sido abençoado esses dias. Não só pelas palestras, por aquilo que foi ministrado. Eu tenho sido abençoado por irmãos que têm ministrado na minha vida com sorriso, com serviço. E eu tenho visto o reino nesses irmãos. Isso me dá esperança, irmãos. Isso é motivador. Isso me faz recordar que vale a pena proclamar o reino de Deus. Porque tem gente com esse coração amável, com esse coração de serviço, esse coração de abençoar, e essa gente que vai transformar o mundo. O mundo vai ser transformado por esses servos, homens e mulheres que Deus está levantando, com esse coração, com esse amor, com esse desejo de ser parte do que Ele está fazendo, que reconhece que o propósito dele é agradar a Deus em tudo, e vocês são parte disso. Então leva isso para casa, meu irmão, no teu tempo a sós com Deus. Pergunta para Ele: Senhor, sonda meu coração, como foi falado ontem. Senhor, olha meu coração, como cantamos hoje. Senhor, eu quero te agradar. Se você reconhece que tem sido falho, negligente, se talvez você está vivendo um tempo só de arquibancadas, vai para o Senhor e diz: Senhor, eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo. Eu quero viver no centro da Tua vontade. Senhor, que o reino de Deus comece a ser impactado através da minha maneira de viver, no meu relacionamento pessoal contigo, Senhor. Porque o Senhor conhece tudo, antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece.
O Senhor me conhece desde a eternidade. Não existe nada oculto para o Senhor. Senhor, me ajude a ser parte do que o Senhor está fazendo. Que a expansão do reino não seja só um discurso, seja uma prática. Que a minha intimidade, eu quero te conhecer mais, Senhor. Quero estar apaixonado pelo Senhor. Muito mais apaixonado, amando mais que o primeiro dia que eu te conheci. Porque hoje eu te conheço mais, eu posso amar mais. Eu conheço mais da tua revelação, dos teus milagres, da tua manifestação do meu poder na minha vida. Eu quero viver mais, Senhor. Desperta-nos, Senhor, como teu povo, como tua igreja. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos que seja o teu Espírito Santo a falar em cada coração, em cada vida. E que o teu reino siga crescendo, expandindo, não só aqui, mas em tantos outros lugares. Porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa debilidade, em nossa fraqueza. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Pedimos a tua bênção sobre os teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos.